Olá amigos, como estão? Aqui quem fala é seu amigo Merlin, trazendo o capítulo 3 para sua diversão. Bom, como sabem, estou há 5 dias demorando para postar esse capítulo. E porque estava editando e escrevendo esse capítulo e tendo ideias para fazer o script do capítulo. Bom, espero que gostem. Antes de começar o capítulo, um recado. Ainda estou fazendo o capítulo 1 de eu reencarnado em Marvel com um sistema de evolução de Superman. Aguardem, devo postar nessa segunda ainda. Deixem o like e um comentário para ganhar uma rosquinha. Bom, agora chega de mamadas e fiquem com o vídeo. Xiao Lu não contou à sua família sobre sua demissão e acidente de carro. Como um homem de 26 anos, ele faria o possível para esconder qualquer coisa que pudesse causar preocupação para sua família. Além disso, ele tinha mais de $4.000 em economias. Mesmo que ele não tivesse fonte de renda, esse dinheiro ainda o cobriria por um tempo. Para não mencionar, ele agora se fundiu com o gênio System Vitality, qual o trabalho podia ser feito em minutos. Não havia necessidade de se preocupar com nada. Ele se espreguiçou e bocejou. Em seus 3 anos de trabalho para a iCorporation, ele teve que alternar os turnos, turno diurno e noturno, uma vez por mês, todos os meses. Houve vários tipos de horas extras. Sua rotina diária era altamente irregular. Além disso, ele acabara de sofrer um acidente de carro. Embora ele tenha sido salvo pelo sistema, seu corpo não parecia estar totalmente de volta ao seu estado ágil ainda. Ele se sentiu cansado e sonolento no momento. Ele caiu na cama, puxou os lençóis sobre a cabeça e imediatamente caiu em um sono profundo. Seu descanso foi extraordinariamente estável e agradável, o melhor que experimentara nesses 3 anos. Quando acordou, já passava das 9 da noite. Depois de entrar no banheiro e tomar banho, saiu para jantar para resolver o problema prático da fome. Ele combinou uma camisa preta com calças pretas finas. Vestido da cabeça aos pés de preto, ele exalava uma sensação misteriosa. Ele escolheu jantar em uma pequena barraca. Os donos das barracas eram um casal de meia-idade. O marido grelhava enquanto a mulher cozinhava macarrão. Além disso, havia cerveja e outras bebidas. O negócio foi muito bom. Xiao Lu muitas vezes vinha aqui para comer. Com o passar do tempo, ele se familiarizou com esse casal de meia-idade. Chegando, o marido, cumprimentando-o calorosamente, disse: "O de sempre?" Sim." O mesmo velho. Xiao Lu assentiu e encontrou uma mesa vazia onde se sentou. Zhang Dashan estava ligando para ele em seu celular. Xiao Lu realmente queria mastigá-lo. Ele era uma boca tão grande que não conseguia guardar nenhum segredo. "Por que você sempre me liga por nada? Você acha que as ligações são gratuitas?" Xiao Lu reclamou infeliz quando pressionou o botão de resposta. Zhang Dashan ficou surpreso. "Foda-me. Você comeu explosivos ou o quê? Você está tão bravo." Está bem. Eu ligo para você no WeChat. Isso excederá meus dados. Você acha que eu sou estúpido? Você tem 4 GB por mês, mas não ouve música nem assiste a filmes com tanta frequência. Exceder seus dados. Merda. Zhang Dashan ficou impaciente. Nesse momento, foi servida uma tigela de macarrão Samxian. Xiao Lu tossiu secamente e disse com uma voz severa: "Ok, não estou mais falando bobagem com você, estou comendo agora, mãe da puta, porque você não me chamou para comer também. Não somos irmãos." Zhang Dashan reclamou imediatamente. Xiao Lu ficou exasperado. "Você está a mais de 40 quilômetros de distância. Você realmente teria vindo se eu te chamasse? Só a gasolina é suficiente para você comer várias tigelas. Meu irmão, você não pode calcular assim. Comparado com a nossa amizade, esse pouco de dinheiro da gasolina é menos do que nada." Zhang Dashan insistiu seriamente. Xiao Lu não podia se incomodar com ele agora.
Ele estava com muita fome. Pegando seu pauzinho, ele ficou absorto em sua comida. Zhang Dashan também ficou sério ao falar de assuntos apropriados. A propósito, Lao Xiao, você realmente renunciou hoje? Sim. Xiao Lu respondeu com sinceridade, e então rapidamente insistiu. Não conte a minha irmã sobre isso, ou então terminarei nossa amizade. Sua irmã, Xiao Hui, era uma boca grande como Zhang Dashan. Se Xiao Hui soubesse de sua demissão, ele poderia garantir que seu telefone estaria explodindo com ligações de sua família no dia seguinte. Foda-se. Você ainda não confia em mim. Todos os segredos que você me contar estão absolutamente seguros comigo, prometeu solenemente Zhang Dashan. Xiao Lu revirou os olhos e perguntou com um significado profundo. São eles? É claro. Deixa para lá. Vamos largar isso e falar de negócios. Hoje perguntei a um colega do meu departamento de RH se o nosso banco ainda está a recrutar. Você quer vir? O incrível trabalho em equipe entre nós garantirá um desempenho mensal incrível, disse Zhang Dashan. Não. Não estou interessado em trabalhar em um banco, respondeu Xiao Lu. O que você tem? Você está olhando para baixo em nossa cooperativa de crédito rural. Há um ditado, não importa quão pequenas sejam as pernas de um mosquito, elas ainda são carne. Nossa cooperativa de crédito foi estabelecida de acordo com os regulamentos. Ainda receberemos uma pensão todos os meses, mesmo quando recebermos nossa pensão de velhice. Eu não estou falando sobre isso. De qualquer forma, entendo suas intenções. Mas, quando se trata de trabalhar, eu mesmo cuido disso, disse Xiao Lu. Zhang Dashan sabia que não havia nada que ele pudesse conseguir insistindo, então ele suavizou o tom. Ok. Ligue-me quando tiver pensado nisso. Mesmo que eu tenha que vender meu SS, encontrarei uma maneira de usar minhas conexões para entrar em você. O coração de Xiao Lu derreteu. Ele sabia que Zhang Dashan realmente tinha boas intenções para ele. Obrigado, Dashan. Não precisa agradecer. Somos irmãos, somos bons. Você é eu e eu sou você. É isso então, aproveite sua refeição. Tenho uma cliente que me pediu para encontrá-la em sua casa. Parece que eu tenho que me sacrificar um pouco esta noite. Deixe-me dizer-lhe, ela é uma mulher casada que é delicada, bonita e jovem. Contenha-se. Xiao Lu balançou a cabeça impotente. Que absurdo. Quando a mulher me pediu para ir à casa dela, ela disse para trazer também uma lata de Red Bull. Uma lata de Red Bull, mano. Eu quero me conter também, mas olhe para esta situação. Ela claramente quer me espremer até secar. Porque eu sinto que você está se exibindo para mim. Ah! Eu fui expulso. Desligando agora. A cliente feminina está ligando. Ligo para você mais tarde. Zhang Dashan desligou o telefone. Xiao Lu colocou o telefone de volta no bolso e continuou a comer o restante do macarrão Samxia. Do canto dos olhos, ele vislumbrou um homem de meia-idade em um terno ocidental e sapatos de couro sentado não muito longe dele. O cara era extremamente digno, e seu corpo exalava o jeito confiante de alguém da classe alta. Ele ainda tinha 2 guarda-costas de rosto sombrios ao seu lado. Eles usavam óculos escuros mesmo à noite. Ele era obviamente uma pessoa de alto status. Xiao Lu achou inconcebível que alguém assim estivesse comendo em uma pequena barraca. Além disso, ele parecia um pouco familiar, como se o tivesse visto antes em algum lugar. Mas uma comoção abalou a rua neste momento. Dezenas de pessoas se reuniram ao redor da barraca, e todas pareciam assassinas. Eles eram como bestas que tinham acabado de emergir das montanhas, fazendo as pessoas tremerem de medo. Eles até empunhavam facões reluzentes e tubos de aço. Seu líder era um homem careca de compleição severa e atarracada. Ele não tinha sobrancelhas.
Seu corpo estava coberto de tatuagens com estampas de tigre e leopardo. Seus olhos eram ferozes e malévolos. Ele tinha uma expressão insuportavelmente arrogante e insolente em seu rosto. O chefe, é ele. Ele é quem resgatou aquela putinha. Um homem com um rosto feio e de aparência feroz disse isso selvagemente quando saiu e apontou para Xiao Lu, que estava comendo seu macarrão. Foi aquele cara horrível de hoje, aquele que escravizou a garotinha e a fez implorar. O careca lançou um olhar malicioso para Xiao Lu, então ele olhou para cima e varreu os olhos sobre os outros clientes na barraca. Ele gritou friamente: exceto por esse garoto, todos fujam. A fila de clientes na frente da barraca se espalhou em todas as direções, deixando esse ninho de vespas. Senhor, por favor. Podemos sempre conversar sobre as coisas. Por favor, não afaste meus clientes. O dono da barraca se apressou e tirou 20 a 40 e escondeu o dinheiro no bolso do careca. Esta área era um distrito de Jiangsheng. Era também uma área distante do centro da cidade. Este foi um caso em que a autoridade central não conseguiu penetrar em áreas remotas. Além disso, por causa das muitas fábricas aqui, pessoas boas e más se misturavam. Pessoas de todo o país esfregaram os ombros aqui. A lei e a ordem não eram bem mantidas. Hooligans e gangsters muitas vezes causavam problemas, então o dono da barraca pensou que eles estavam aqui para cobrar taxas de proteção novamente. O careca o jogou no chão com um chute e apontou para ele. Isso não é da sua maldita conta. Fique de lado obedientemente, ou eu vou cortar você também. Mas ele não devolveu o dinheiro ao dono da barraca. A mulher correu rapidamente para ajudar o marido a se levantar. Ela balançou a cabeça para sinalizar ao marido para não provocar o chefe da máfia local. Parte 2. Bang! O careca bateu na mesa onde Xiao Lu estava. Ele observou Xiao Lu com um par de olhos maliciosos. Rapaz, por causa da sua bisbilhotice, todas as minhas 20 vacas leiteiras foram confiscadas. Até 5 dos meus irmãos foram trazidos. Como você acha que eu deveria acertar as contas? O ódio irradiava de seu olhar malévolo. As chamadas vacas leiteiras referiam-se às crianças que foram compradas por ele e depois tiveram as pernas quebradas e jogadas na rua para mendigar. Por causa de uma garotinha que escapou, o policial Gu Qianlin, que sempre foi conhecido como a Flor da Justiça, levou sua equipe a apreender seu covil de atividades ilegais. Naturalmente, a culpa foi atribuída a Xiao Lu, que resgatou a garotinha. Xiao Lu levantou a cabeça e olhou para o careca com indiferença. Qualquer que seja o seu negócio, podemos conversar sobre isso depois que eu terminar de comer esta tigela de macarrão. Agora, por favor, afaste-se um pouco mais, porque não tenho apetite. Quando olho para o seu rosto. Quando ele terminou de falar, ele enterrou a cabeça e continuou a comer seu macarrão. Assim que essas palavras saíram, a atmosfera de todo o espaço ficou lenta. Todos os homens, que chegavam às dezenas, ficaram sem palavras. Eles não podiam acreditar que esse sujeito pudesse ficar tão calmo quando estava de frente para eles. A cabeça dele foi danificada. À distância, o homem de meia-idade, vestido com um terno ocidental e sapatos de couro, também ficou atordoado por um período de tempo. Então, ele sorriu em compreensão. Ele não é servil nem autoritário, em vez disso, ele é imperturbável e sem pressa. Ou ele tem algumas habilidades reais. Ele apontou para sua cabeça. Ou há um problema aqui, chefe. Para sua segurança, vamos embora. O guarda-costas da esquerda sugeriu. O homem de meia-idade acenou com a mão. Não, o objetivo deles é aquele jovem. Eles não vão dificultar as coisas para um velho como eu. Ele sorriu e olhou para Xiao Lu, que quase tinha a cabeça enterrada na tigela enquanto comia. De repente, ele se lembrou dos dias em que veio para Jiangsheng para ganhar a vida. Ele ainda era muito jovem naquela época. Ele costumava ir às barracas de rua para comer quando estava com fome.
Houve até uma vez em que ele foi maliciosamente confrontado por dezenas de homens que vieram empunhando facas para fazê-lo pagar suas dívidas. Uma sensação de empatia de repente surgiu em seu coração, e seus dedos bateram levemente na superfície da mesa com grande ritmo. Ele está exatamente no auge e cheio de coragem. Uma idade onde ele está cheio de criatividade. Seria realmente uma pena se ele caísse. Assim ele virou a cabeça e ordenou ao guarda-costas à direita: Leng ou, dependendo da situação, intervenha para ajudar este jovem. Sim, chefe. O guarda-costas respondeu respeitosamente. Neste momento, o careca voltou à sua compostura normal e imediatamente ficou furioso. Mãe da puta! Ele derrubou a mesa de Xiao Lu e a fez voar. O macarrão Sanchan restante se espalhou pelo chão, e a tigela contendo o macarrão foi quebrada. O careca pisou no macarrão Sanchan no chão com muita força. O macarrão foi pisoteado até que se assemelhasse a nada mais do que sujeira. Ele olhou furiosamente com uma expressão cheia de ódio e trovejou: Coma, continue comendo, você não quer comer macarrão. Vamos, ajoelhe-se e pegue esse macarrão que é mole pra caralho e engula. Não desperdice a sopa também, lamba limpa. Se você não fizer isso, eu vou cortar sua língua. Ele empurrou o ombro de Xiao Lu com grande força. Mãe da puta! Por que você ainda está olhando tão estupidamente? Você quer que eu e meus irmãos te ajudem? Xiao Lu olhou para o macarrão Sanxian que havia caído por todo o chão. A expressão em seu rosto lentamente ficou fria e congelou. Ele jogou fora os pauzinhos em sua mão e lentamente se levantou. Seus olhos afiados e ferozes enquanto observava fitavam friamente o careca como um tigre ou um leopardo. Sibilo. Todos não podiam deixar de inspirar uma lufada de ar frio. Seus corpos não podiam deixar de estremecer para dissipar uma frieza que não iria embora. De repente, eles tiveram a percepção equivocada de que a pessoa em pé era um açougueiro cruel com sangue sem fim nas mãos. O careca também ficou um pouco atordoado. Ele estava prestes a dizer algo quando uma grande mão se estendeu rápida, mas silenciosamente para ele como eletricidade. 5 dedos abertos, como uma piton abrindo sua grande boca sangrenta em uma caçada para agarrar seu pescoço. A mão levantou seu corpo inteiro. A força poderosa em torno de seu pescoço instantaneamente apertou sua traqueia e esôfago firmemente juntos. Uma dor intensa e ardente e a dor de asfixia inundaram seu cérebro. Ele não pôde deixar de emitir um som rouco e abafado. Suas mãos continuavam batendo contra o braço de ferro que o prendia, tentando fazer com que a outra parte o soltasse. Mas não importa o quanto ele tentasse, aquela mão não se mexeu nem um pouco. Era como se um alicate de aço tivesse se amarrado rigidamente em seu pescoço. Eu disse para esperar até terminar esta tigela de macarrão, porque você se recusa a ouvir. As sobrancelhas de Xiao Lu franziram em uma carranca profunda. O careca e suas dezenas de subordinados ficaram pasmos. Eles nunca esperavam que tal cena acontecesse. O poder exibido por Xiao Lu realmente chocou suas mentes. Ele levantou seu chefe como uma única mão. Ele era filho da puta humano. O homem de meia idade ao longe abriu a boca ligeiramente, seus olhos estavam cheios de surpresa. Os 2 guarda-costas ao lado dele estavam ainda mais estupefatos. Era difícil acreditar que um cara que não parecia nada forte pudesse realmente levantar um homem grande, pesando 75 quilos com uma mão. Nem eles conseguiram. O homem com semblante feio e feroz não pôde deixar de ficar alarmado e assustado. Lute! Vamos salvar o chefe juntos! Ele gritou alto, mas se afastou. As dezenas de homens reagiram imediatamente. Eles gritaram e ergueram seus facões e canos, correndo em direção a Xiao Lu como um maremoto. As lâminas atravessaram a espada de ar e foram preenchidas como uma intenção selvagem e assassina. Xiao Lu zombou.
Estou devolvendo ele para você. Ele jogou o careca em sua mão para a multidão que corria em sua direção como se estivesse jogando arremesso de peso. O careca voou para trás a uma velocidade extrema. Ele era como uma bala de canhão prestes a esmagar seus próprios subordinados. Suas expressões mudaram um pouco e as 5 ou 6 pessoas que estavam correndo na frente do grupo estenderam a mão para pegá-lo. Eles pensaram que com seu esforço conjunto para pegar o chefe, seria o suficiente para agarrá-lo. Mas antes que pudessem levantar os braços, o corpo do careca se chocou contra eles. Acidente. Sangue espirrou de suas bocas. Eram como pinos de boliche que foram atingidos por uma bola de boliche. 4 deles foram jogados para trás e caíram enquanto um caiu no chão gemendo de dor. Uma explosão poderosa que chocou a todos. As dezenas de grandes homens obrigaram-se a parar todo o movimento. Eles não se atreveram a agir levianamente. Seus olhos se arregalaram e eles olharam para Xiao Lu com horror. Apenas quando eles ficaram inativos e sem vida, os olhos de Xiao Lu ficaram frios. Ele deu 2 socos sem hesitar. Bam bam. Foi como se os 2 homens mais próximos tivessem sido atingidos com força por um carro em alta velocidade. Eles soltaram um grito triste quando seus corpos foram jogados para trás incontrolavelmente. Vários de seus companheiros foram derrubados sucessivamente antes que os corpos fossem parados. Eles lutaram para se levantar, mas só sentiram dor em seus externos. Então, 2 homens que conseguiram empurrar seus torsos para cima cuspiram sangue ao mesmo tempo e desmaiaram. As pupilas do homem de meia-idade de repente encolheram. Um choque que mal podia ser escondido estava escrito em todo o seu rosto. Ele nunca esperava que a habilidade de Xiao Lu fosse tão arrogante e poderosa. Seus 2 guarda-costas também ficaram atordoados. Esta classe de habilidade e força foi além de chocante. Eles olharam um para o outro e viram incredulidade um no outro. Mãe da puta, pique-o até a morte. O homem careca ficou gravemente ferido, mas não a ponto de desmaiar. Ele cobriu o peito, que parecia pesado e extremamente doloroso, enquanto rugia histericamente. Ele ouvira do homem feio e de aparência feroz que a outra parte possuía habilidades extraordinárias, mas não esperava que fosse tão poderoso. Mas e daí? Um tigre, por mais feroz que fosse, não conseguia deter uma matilha de lodos. Não importa o quão formidável ele fosse, ele não era apenas uma pessoa enquanto eles eram um grande grupo. Dezenas de homens corpulentos que eram ferozes e beligerantes mesmo em um dia típico correram em direção a Xiao Lu. Suas posturas lembravam um grupo de hienas perseguindo veados. Você quer ser implacável sobre isso? Ok, vou largar todos que vierem hoje. A boca de Xiao Lu mostrou um sorriso cruel. Não só ele não recuou, ele avançou para tomar a iniciativa de repelir o ataque deles. Parte 3. O grandalhão à frente da multidão trovejante estava correndo a toda velocidade. Com os olhos redondos como pratos, ele se dirigiu a Xiao Lu. Antes que seu facão pudesse cortá-lo em 2, o cara percebeu que não conseguia parar o impulso de seus pés, e os 2 homens colidiram. O cara soltou um grito de gelar o sangue quando todos os ossos de seu corpo fraturaram com o impacto de bater em Xiao Lu. Ele caiu no chão, derrapando 4 ou 5 metros antes de parar. No processo, vários homens tropeçaram uns nos outros ou foram derrubados. Xiao Lu tinha um sorriso provocante em seu rosto, seus olhos frios. Sua mão direita mudou de direção para agarrar a perna esquerda de outro homem que estava dando um chute. Ele bateu a perna do cara contra o joelho e o dobrou para trás em forma de V. Ouviu-se um grito terrível. Então ele atirou o corpo do homem ferido na multidão que o seguia de perto. Pego de surpresa, algumas dessas pessoas perderam o equilíbrio e caíram, de ponta a ponta.
Aproveitando-se desta situação, dois caras empunhando facões atacaram as costas de Xiao Lu. Ele instintivamente se virou e formou suas mãos em punhos que explodiram, encontrando força com força. Os dois homens abraçaram seus pulsos deslocados e recuaram quando perderam o centro de equilíbrio. A dor era tão intensa que eles não conseguiam conter as lágrimas ou o choro miserável. Xiao Lu era como um tigre feroz, uma chita. Ele era uma força imparável. As expressões dos homens mudaram à medida que seus ataques se tornaram mais fracos. Eles ficaram chocados, mas Xiao Lu, que havia sido provocado em um tumulto, não hesitou enquanto corria loucamente para eles. Ele carregava uma aura letal e uma intenção turva e diabólica em seu ataque violento. Cada movimento era mais cruel que o anterior. Seu estilo de luta era forte e feroz, como se estivessem sendo bombardeados por violentas tempestades e vendavais. O sangue escorria por toda parte em meio a gritos tristes e estridentes. A essa altura, não havia vestígios de raiva no careca. Seus olhos estavam cheios de medo, e seu corpo não conseguia parar de tremer. Gotas de suor do tamanho de feijões escorriam incessantemente por sua testa. Ele nunca pensou que a outra parte seria tão feroz. Ele era humano. Não, ele era um monstro. Em um piscar de olhos, esse homem-monstro derrubou uma dúzia de pessoas. O homem de meia-idade ao longe não conseguia mais manter a calma. Seus olhos e boca estavam bem abertos em um estado de choque total. Seus dois guarda-costas também ficaram pálidos enquanto estavam em choque, horror e espanto. Eram veteranos aposentados das forças especiais, máquinas treinadas pelo Estado, durões e inflexíveis. Da cabeça aos pés, eles tinham um domínio perfeito de suas habilidades e acreditavam que seria difícil para eles encontrar um oponente digno. Mas eles ficaram chocados. Eles não entenderam como Xiao Lu fez seus movimentos. Enquanto esses dois guarda-costas ainda estavam em estado de choque, Xiao Lu acertou outra pessoa, fazendo-o voar de 7 ou 8 metros. Então ele estendeu a mão e pegou um facão. Com a aura desolada e arrepiante da morte enchendo o ar, ele correu para a multidão e ergueu a lâmina para abaixá-la. A linha do facão voou a uma velocidade ousada e desenfreada, zunindo como um tornado enquanto devastava os inimigos próximos. Um cara após o outro caiu em uma poça de sangue. Ninguém havia imaginado que o cordeiro, que deveria ser uma presa, de repente se transformaria em uma fera sanguinária, expondo suas presas selvagens e cruéis. O homem feio e de aparência feroz, um idiota assustado, havia fugido um tempo atrás para um local desconhecido. Quando o último cara desmaiou, soltando um uivo miserável de dor, Xiao Lu virou-se e olhou friamente para o careca, seu facão pingando sangue que se acumulava no chão. O homem careca estava rígido, o terror em seu rosto era palpável. Quando ele viu Xiao Lu se aproximando dele passo a passo, ele ficou branco. O que você quer fazer? Nós somos a gangue do dragão, ele gaguejou. O que é a gangue do dragão? Xiao Lu bufou ridicularizando em voz baixa. No segundo seguinte, ele estava correndo descontroladamente, como uma mancha negra de vento cortante, enquanto pressionava o careca com força desumana. Como um lobo selvagem correndo loucamente nas planícies abertas, o facão então abriu um caminho brilhante e vicioso no ar. A espada estava prestes a cortar violentamente com uma força imparável. As pupilas do homem careca encolheram e seu couro cabeludo ficou dormente. O facão reluzente clareou sua visão. Era como se ele estivesse olhando para o Green Reaper acenando para ele. Bang! Assim que o facão de Xiao Lu estava prestes a descer e dividir a cabeça do careca ao meio, um tiro perfurante explodiu como um trovão repentino, fazendo todos tremerem. Pare! A mulher gritou severamente. Bzzz! O facão de Xiao Lu parou em um instante. Ele pairava no ar em cima da cabeça do homem careca como a foice do Green Reaper.
Olhando para o facão sedento de sangue, o careca virou-se, mortalmente pálido, os olhos bem abertos. Um odor fétido e pungente subiu de sua virilha. Ele havia perdido o controle de sua bexiga e intestinos e desmaiou imediatamente depois. Ele tinha desmaiado totalmente de medo. Xiao Lu virou a cabeça e viu que ambos os lados das ruas estavam bloqueados por 5 ou 6 carros de polícia. 2 carros à prova de explosão atravessaram a linha de bloqueio. Havia mais de 20 policiais de choque em trajes e equipamentos idênticos, segurando seus escudos. Eles pareciam intimidantes enquanto faziam suas poses. Havia também policiais criminais comuns, segurando armas de fogo carregadas com focinheiras apontadas para ele. Você tem 5 segundos para largar a faca. Uma policial abaixou a arma apontada para o céu e pegou um alto-falante de um policial ao lado dela. Ela gritou para Xiao Lu inexpressivamente enquanto contava: 5, 4, 3. Ela tinha feições frescas, limpas e bonitas e uma figura alta, atlética e espirituosa. Seu cabelo curto era liso e enrolado atrás das orelhas. Seus olhos brilhantes e elegantes eram puros como água, e seu uniforme preto de polícia não conseguia esconder sua figura esbelta e glamourosa. Xiao Lu lembrou que essa policial era a mulher que ele teve a providência de encontrar na delegacia no início do dia. Embora sua força tivesse aumentado, ele não considerou enfrentar a polícia de frente. Quando ela contou até 2, ele jogou o facão no chão. 2 policiais especiais se apressaram. Um se colocou à esquerda de Xiao Lu e o outro à sua esquerda enquanto o restringiam. Olhando para o chão, cheio de pessoas que estavam feridas e gemendo em agonia, as sobrancelhas negras de Gu Qianlin franziram em uma carranca. Ela disse com desgosto: reunir um grupo de homens nas ruas e usar facas para ferir os outros. Você está desrespeitando as leis da nação e a segurança das pessoas. Você causou um impacto terrível na sociedade. Que bando de bastardos, tragam todos eles. Sim, respondeu um grupo de policiais. Xiao Lu não queria explicar nada agora, porque sabia que não adiantaria nada. A polícia não quis ouvir. Suas respostas só teriam sentido depois que o trouxessem de volta ao escritório para interrogatório. O homem de meia-idade, vestido com um terno ocidental e sapatos de couro só, se levantou depois de Xiao Lu, e o grupo do homem careca foi levado pela polícia. Descubra as informações daquele jovem. Além disso, arranje-lhe um defensor público. Este jovem é meu, sim, chefe. Leng Guo respondeu respeitosamente. No dia seguinte, na sala de interrogatório da polícia. Nome: Xiao Lu era 26. Porque você usou uma faca e machucou alguém em público. Foi um caso legítimo de legítima defesa. Xiao Lu, algemado, sentou-se na cadeira de interrogatório. Ele respondeu a todas as perguntas que Gu Qianlin fez. Legítima defesa pessoal. Gu Qianlin bufou e jogou o relatório do hospital sobre a mesa. 20 ferimentos leves e 8 ferimentos graves. Todos eles estão agora na ala aguda do hospital. Você está me dizendo que isso é legítima defesa? Oficial, há o sistema de vigilância policial SKNET naquela rua. Entre no sistema e procure por si mesmo. Você verá se o que eu disse é verdade, Xiao Lu disse calmamente. Eu não preciso que você me ensine como lidar com o caso, mas posso dizer com muito pesar que não há câmeras de vigilância no local onde você empunhou a faca para machucar os outros. Gu Qianlin se apoiou com as 2 mãos na mesa de interrogatório e encarou Xiao Lu. Xiao Lu levantou uma sobrancelha. Não há câmeras de vigilância, mas certamente há testemunhas oculares. O dono da barraca pode provar que fui forçado a me defender. Parte 4. Qianlin olhou Xiao Lu de cima a baixo. Agora ela o reconheceu. Ele era o cara que resgatou uma garotinha de uma gangue criminosa mais cedo e com quem ela teve um breve encontro do lado de fora da entrada da delegacia.
Foi por causa de suas ações que ela conseguiu desvendar uma gangue criminosa que alijava crianças e as obrigava a trabalhar como mendigos de rua. Hoje, ela salvou 20 crianças escravizadas que tiveram as mãos e os pés quebrados. Pensar nisso a fez suavizar seu olhar em direção a Xiao Lu, líder da equipe Gu. A porta da sala de interrogatório se abriu e um policial inclinou metade de seu torso para dentro. Era evidente que ele tinha algo a relatar. Antes de sair da sala, Gu Qianlin ordenou que os outros 2 oficiais continuassem interrogando Xiao Lu, líder da equipe Gu. Investigamos as identidades dessas pessoas. O careca, Li Davei, atende pelo nome de Baldi. Os outros 20 são seus subordinados. Agora sabemos que fazem parte do mesmo grupo dos 5 que prendemos esta tarde, relatou secamente o policial. Gu Qianlin ficou surpreso. De repente, ela sentiu como se tudo ficasse claro de uma vez. Então, Li Davei e seu grupo começaram a luta para se vingar de Xiao Lu. Parece assim. Também conversei com o dono da barraca, que corroborou a história de Xiao Lu. Eles disseram que ele estava sentado comendo seu macarrão quando Li Davei e sua gangue de repente correram com facas e canos de aço, procurando causar problemas. Li Davei até virou a mesa de Xiao Lu. Foi isso que começou o conflito. O olhar de Gu Qianlin se desviou. Ela virou para outro tópico e perguntou: "Você verificou os dados biográficos de Xiao Lu?" "Sim. Ele nasceu em uma família de fazendeiros comuns na província de Xi e se formou na Universidade Aeronáutica de Xixing há 3 anos. Ele estava trabalhando para a AI Corporation. Seus pais são 100% agricultores. Ele também tem uma irmã mais nova que é casada e trabalha como enfermeira em um hospital em Jiangsheng." Ele. Gu Qianlin assinou e interrompeu: "Xiao Wang, você acha que há algo errado com esses dados biográficos?" O oficial Xiao Wang tinha uma expressão vazia no rosto, sem entender a natureza da pergunta dela. Ele balançou a cabeça e disse: "Este é um biodado muito comum. Não encontrei nada de errado. Seus dados biográficos estão bem, mas Xiao Lu tem um grande problema." As sobrancelhas negras de Gu Qianlin franziram levemente, e ela disse com toda a seriedade: "Ele lidou com 28 membros do crime, armados com facas e porrete sozinho. Não só ele não foi ferido, mas ele causou 20 ferimentos leves e 8 ferimentos graves. Suas habilidades de combate envergonham toda a nossa equipe de elite das VAT." Ao ouvir isso, o oficial Xiao Wang entendeu o problema. Ele franziu as sobrancelhas e coçou a nuca. Seu rosto estava cheio de espanto e dúvida. "Sim, Xiao Lu é uma pessoa comum de acordo com o que está escrito em seus dados biográficos. Mas como uma pessoa comum pode ter habilidades tão bizarras? Então, deve haver um problema com ele." Gu Qianlin afirmou. "Mas isso não pode estar certo. Seus dados biográficos afirmam claramente que ele não recebeu nenhum treinamento especializado, nem ingressou em nenhuma organização. Além disso, sua irmã, Xiao Ruin, que trabalha no Hospital do Povo no distrito de Guangming, confirmou que seus registros de biodados são precisos, não falsos. Ele poderia ter recebido orientação de um especialista quando era criança. O que você quer dizer?" Gu Qianlin ficou ainda mais intrigado. Como uma pessoa comum de repente pode se tornar um super-herói com habilidades de luta aterrorizantes? O oficial Xiao Wang expôs ainda: "Quero dizer, haveria um especialista que vivesse como um eremita em sua aldeia nas montanhas. O especialista teria visto que ele estava lidando com uma criança prodígio e que Xiao Lu possuía uma constituição física extraordinária quando transmitiu suas habilidades a ele. Afinal, é impossível incluir algo assim nos dados biográficos de uma pessoa. Você está pensando em fazer um filme agora? Um especialista vivendo como um eremita?" "Ah!" Gu Qianlin revirou os olhos. O oficial Xiao Wang riu de vergonha.
Ele havia assistido a filmes semelhantes. Foi assim que ele chegou a um palpite louco como esse. Naquele momento, um jovem policial de rosto fresco veio correndo e saudou Gu Qianlin. O líder da equipe Gu, um advogado G, do escritório de advocacia Jiangshen, está aqui para pagar a fiança de um homem chamado Xiao Lu, advogado G do escritório de advocacia de Jiangshen. Ge Zongtian. A expressão nos rostos de Gu Qianlin e Xiao Wang mudou ligeiramente. Ge Zongtian era um conhecido advogado da Jiangshen, uma firma de primeira linha. Mesmo que alguém tivesse dinheiro, era quase impossível manter seus serviços se a pessoa não tivesse status. Quem era esse Xiao Lu ou que gente como Ge Zongtian condescenderia em salvá-lo? Ela havia planejado investigar Xiao Lu mais a fundo, mas parecia improvável agora. Jin. Parabéns. Você ganhou 10 pontos. Jin. Parabéns. Você ganhou 20 pontos. Na sala de interrogatório, as notificações do sistema soaram na mente de Xiao Lu. O sistema o estava lembrando dos pontos que estava ganhando quando começou a brigar com o Careca e seu grupo. Até agora, ele havia acumulado mais de 250 pontos. A porta da sala de interrogatório se abriu, e Gu Qianlin e o oficial Xiao Wang entraram. Ela ordenou que 2 outros policiais removessem as algemas de Xiao Lu. Ela disse friamente: "Você está livre para ir, Xiao Lu. Você confirmou que eu agi em legítima defesa." Xiao Lu se levantou e perguntou com um sorriso: "Seu problema pode ser legítima autodefesa ou autodefesa excessiva. Se não fosse porque você indiretamente ajudou a polícia a desferir um golpe contra o crime, eu não estaria deixando você ir tão facilmente", disse Gu Qianlin orgulhosamente enquanto enfiava as mãos no bolso da calça. "Oh, parece que eu tenho que agradecer ao Tão Leader Gu por sua generosidade." Xiao Lu caminhou em direção à porta. "Espere." Gu Qianlin de repente o parou. Xiao Lu parou e disse: "Oficial? Mais alguma coisa? Onde você aprendeu suas habilidades de luta? Seus dados biográficos não mencionam que você recebeu qualquer treinamento especial." Gu Qianlin olhou para ele como se estivesse interrogando um suspeito. Xiao Lu congelou por um momento, então ele riu e disse: "Eu aprendi com um velho mendigo em nossa aldeia quando eu era criança." O oficial Xiao Wang ficou surpreso. "Então eu estava certo com meu palpite estúpido. Não é muita coincidência. Qual é o nome do velho mendigo?" Gu Qianlin observou cuidadosamente as microexpressões no rosto de Xiao Lu para confirmar se ele estava mentindo. Ele era um velhote horrível que costumava vitimizar os outros por comida e bebida. "Eu recebi meu quinhão de bullying dele quando eu era criança." "Qual o nome dele?" "Eu não sei seu nome verdadeiro. Os aldeões costumavam chamá-lo de velho maluco." "Onde ele está agora?" "Ele morreu há alguns anos e foi enterrado nas montanhas. Seu corpo provavelmente já está totalmente decomposto agora." Xiao Lu sabia que essa pergunta acabaria por vir, daí sua resposta superficial. Além disso, realmente havia uma pessoa assim em sua aldeia. Ele veio nos primeiros anos para escapar da fome e implorar por comida. Não haveria rachaduras em sua história se alguém quisesse verificar. Gu Qianlin ficou desmoralizado. Fazer essas perguntas era o mesmo que não perguntar. Além disso, sua habilidade e técnica em observar microexpressões, algo de que se orgulhava, pareciam ineficazes agora. Ela não sabia dizer se Xiao Lu estava dizendo a verdade ou mentiras. No portão da delegacia, Ge Zongtian, um homem grisalho com óculos de aros dourados, apertou a mão de Xiao Lu solenemente. "Olá, senhor Xiao." Xiao Lu imediatamente entendeu por que ele foi libertado da delegacia tão rapidamente. "Você é o único que me pagou a fiança." Ge Zongtian assentiu. "Sim, por ordem do senhor Shu." "Senhor Shu?" Xiao Lu franziu a testa. Ele não conseguia se lembrar de ter conhecido alguém com esse nome.
o chefe da casa Chongshan, Shu Yun-xiong. Zhezongtian disse com um sorriso. Parte 5. O nome disparou alarmes na cabeça de Xiao Lu. Shu Yun-xiong foi um dos magnatas empresariais mais proeminentes de Jiangsheng. Ele começou a empresa do zero e trabalhou duro por 20 anos, estabelecendo a Chongshan House no processo. Ele agora possuía metade dos restaurantes em Jiangsheng, bem como lojas em centenas de cidades em todo o país. Ele realmente construiu um império de alimentos e bebidas. Perplexo e duvidoso, Xiao Lu não tinha a menor ideia de quando ou como ele se entrelaçou com Shu Yun-xiong. Senhor Xiao, o senhor Shu está esperando por você. Riu Zhezongtian. Olhando na direção em que Zhezongtian estava apontando, os olhos de Xiao Lu pousaram em um Rolls-Royce preto estacionado ao lado da estrada. Desde que o senhor Shu pagou fiança para ele, Xiao Lu teve que dar a cara a ele. Além disso, ele também queria saber por que Shu Yun-xiong estava ajudando. Depois de se despedir de Zhezongtian, Xiao Lu caminhou em direção ao Rolls e olhou para o banco de trás. O que ele viu chamou sua atenção. Ele engasgou de surpresa. É você? Não era qualquer um. Era o cara de meia-idade com quem ele tinha comido na noite passada. Porque estava tão escuro, e havia alguma distância entre eles, Xiao Lu não percebeu que o homem de meia-idade era Shu Yun-xiong. Além disso, nunca lhe ocorreu que alguém de tal estatura estaria comendo em uma barraca de comida de rua como ele. Vestido com um terno chique e sentado calmo e sereno no assento de couro preto, Shu Yun-xiong estava cheio de vigor, apesar das amplas mechas brancas em seu cabelo. Ele gorjeou para Xiao Lu. Entre, jovem. Vamos conversar. Embora seu sorriso fosse gentil e caloroso, seu comportamento exalava dignidade e graça. Xiao Lu percebeu que esta era uma oportunidade rara, então ele abriu a porta e entrou no carro. Líder da equipe Gu, aquele carro parece pertencer a Shu Yun-xiong, o chefe da casa Chongshan. No segundo andar da delegacia, o policial Xiao Wang observava com espanto o Rolls-Royce partindo. Quem é esse Xiao Lu, realmente? Ele conseguiu que Shu Yun-xiong pagasse fiança para ele. Gu Qianlin ficou igualmente surpreso. Um era um magnata no topo da cadeia alimentar. O outro, um pouco ninguém no fundo. Não haveria uma interseção entre os dois, ou haveria? O que houve com isso? Como Xiao Lu na noite passada, ela não reconheceu Shu Yun-xiong e o considerou um transeunte. Ela agora estava muito interessada em Xiao Lu e determinada a resolver todos os mistérios que o cercavam, eventualmente. 10 minutos depois, o Rolls-Royce parou em frente a um café ao lado do shopping. Eles passaram pela gigantesca fonte de água e entraram no café. Chefe. A equipe de serviço e o gerente estavam alinhados em duas fileiras, saudando respeitosamente a chegada de Shu Yun-xiong. Xiao Lu supôs que este café já havia sido reservado ou talvez fosse de propriedade de Shu Yun-xiong. Os dois se estabeleceram em um canto isolado no segundo andar. A sala estava cercada por grandes vasos de plantas e era incrivelmente serena e pacífica. Enquanto isso, os dois guarda-costas de Shu Yun-xiong, Lem Zhu e Lem Guo, permaneceram alertas e atentos aos arredores. Você deve estar com fome depois de passar a noite na delegacia, disse Shu Yun-xiong, com um sorriso no rosto. Bem, um pouco. Xiao Lu respondeu modestamente com os olhos arregalados. Com um estalar de dedos de Shu Yun-xiong, o garçom começou a servir pratos de pãezinhos, sobremesas, mingau, sopa de milho, bife e muito mais. A mesa logo se encheu como uma variedade de pratos aromáticos de dar água na boca. Xiao Lu não era todo pretensioso. Ele estava realmente com fome, então ele cavou na suntuosa propagação. Shu Yun-xiong admirou seu entusiasmo. E, de fato, bom ser jovem. Você pode comer o que quiser.
Mas se velhos como eu satisfizessem nossos desejos por capricho, seria prejudicial à nossa saúde. Ele então tomou um gole da sopa de milho. Senhor Shu, permita-me ir direto ao ponto, se puder. Eu não acho que você me pagou a fiança só para me oferecer um café da manhã. Xiao Lu deu uma mordida no pãozinho e falou enquanto mastigava. Ah, ok, você é realmente um atirador direto. Shu Yun-xiong tinha a sensação de que eles se dariam bem. Com um aceno de mão, ele convocou Leng You, que lhe trouxe uma cópia de um contrato e o colocou na frente de Xiao Lu. O que é isso? Xiao Lu ficou levemente alarmado. Ontem à noite, eu vi como você lidou com aqueles gangsters e hooligas. Você não foi apenas corajoso. Você também era um lutador altamente habilidoso. Você sozinho derrubou mais de 20 bandidos fortemente armados. Não tenho nada além de admiração por você. Por isso, gostaria de contratá-lo para proteger alguém por 3 meses. Você receberá 2 milhões pelo seu problema. 2 milhões para proteger uma pessoa por 3 meses? Não importa o quão composto Xiao Lu estivesse, ele ainda demorou um pouco para absorver completamente o que acabara de ouvir. Ele examinou o contrato. Ele soletrou o acordo claramente em preto e branco, provando que Shu Yun-xiong quis dizer cada palavra que ele acabou de dizer. Proteger quem? Minha filha. Sua filha. Xiao Lu olhou para cima em perplexidade. Senhor Shu, você tem uma opinião muito elevada sobre mim. Tem certeza de que quer confiar a segurança de sua filha a alguém que conhece há menos de um dia? Eu não estaria contratando você se duvidasse de suas habilidades. Você conseguiu salvar uma criança que não tinha nenhuma relação com você. Tenho fé em seu caráter e capacidades naturalmente. Ele já havia realizado uma verificação de antecedentes de Xiao Lu. Mesmo assim, por que você não os manda fazer isso? Xiao Lu gesticulou para Leng Zhu e Leng You. Como guarda-costas treinados profissionalmente, certamente eles são mais qualificados do que eu. Shu Yun-xiong pousou o copo em sua mão, balançando a cabeça. É porque eles são guarda-costas. É por isso que eles não são adequados. Isso intrigou Xiao Lu. Os guarda-costas são especializados em proteger as pessoas. Porque Shu Yun-xiong diria que eles não eram adequados. O problema está com minha filha, Shu Yu. Ela não gosta de ser seguida por guarda-costas e inventa todos os tipos de truques e métodos para mantê-los afastados. Isso me causou muita dor de cabeça. Shu Yun-xiong soltou um longo suspiro. Xiao Lu assentiu com empatia. Uma jovem nascida em uma família rica estaria acostumada a conseguir o que queria. Ele então perguntou: onde a filha do Sr. Shu trabalha? Ela ainda é uma estudante, atualmente matriculada na Universidade Wai. Um estudante? Isso surpreendeu Xiao Lu, mas ele conseguiu recuperar a compostura rapidamente. Senhor Shu quer que eu aja como estudante para protegê-la em segredo? Exatamente. Só fazendo isso ela não manteria a guarda. Xiao Lu não sabia se ria ou chorava. Eu devo te dizer, já tenho 26 anos. Ele estava insinuando que não era apropriado para ele passar ou agir como estudante. A idade não é importante. O que importa é que você ainda é muito jovem, então ninguém no campus vai suspeitar de você. Shu Yun-xiong riu. Esta é também a principal razão pela qual coloquei meus olhos em você. Meus guarda-costas, não importa o quão habilidosos, dificilmente passariam por estudantes. Suas palavras foram sumindo quando ele balançou a cabeça. Estava claro aonde ele queria chegar, mesmo que não tivesse dito outra palavra. Xiao Lu assentiu em reconhecimento. Bem, se você estiver de acordo, vamos assinar o contrato agora. Shu Yun-xiong também era um atirador direto. Eu tenho uma última pergunta. Vá em frente. Por que 3 meses? Xiao Lu perguntou. Shu Yun-xiong bateu levemente na mesa com os dedos.
Tenho confiança de que conseguiria fazer meu concorrente sair do mercado em 3 meses. Quando isso acontecer, ele não terá recursos extras para contratar bandidos para ir atrás da minha filha e de mim, e eu também poderia dedicar mais tempo para fazer companhia a ela. Parte 6. Xiao Lu concordou com o pedido de Xu Yunxiong quando ele não tinha mais perguntas. Deixando de lado o fato de que ele receberia 140 mil por essa transação. Mais importante, as habilidades que ele obteve do sistema, a constituição de Rei dos Mercenários, pareciam mais do que suficientes para garantir a segurança de Shui. Além disso, ele precisava do dinheiro. Seja para sua família ou sua futura carreira, este primeiro balde de ouro era uma necessidade. Depois que ele assinou o contrato, 70 mil foram imediatamente depositados em sua conta bancária. Este foi o primeiro pagamento. O saldo seria para que ele tivesse completado a tarefa de proteger Shui. Xiao Lu sentiu-se imensamente satisfeito consigo mesmo e foi ao banco para transferir todo o dinheiro para a conta de seu pai. Então ele ligou para casa para compartilhar as boas novas. Pai, eu transferi algum dinheiro para sua conta. Verifique quando estiver livre. Silêncio. De repente, a voz de sua mãe soou. Filho, seu pai está ocupado. Ele não levou o celular com ele. Você acabou de dizer que transferiu algum dinheiro. Quantos? Xiao Lu não ficou surpreso. Uma fazenda era uma grande responsabilidade e tinha que ser gerenciada adequadamente. Claro, papai estava ocupado. Ele riu e disse: 70 mil. Peça ao papai para verificar na cooperativa de crédito quando ele estiver livre. 70 mil? Filho, por que você tem tanto dinheiro? Você roubou um banco. Sua mãe exclamou surpresa. Xiao Lu ficou sem palavras. Não, eu não fiz. Eu ganhei na loteria. Ganhei na loteria. Quando isso aconteceu? Mamãe sorriu. Alguns dias atrás. Troquei o prêmio hoje. A propósito, não torne isso de conhecimento público. Outros ficarão com inveja. Eu sei. Sua mãe não é estúpida. Excitação e alegria estavam brilhando através de suas palavras. Ei, quem ligou? A voz firme de um homem veio pelo telefone. Xiao Lu sabia que era a voz de seu pai. Ele provavelmente estava voltando de suas tarefas agrícolas. É nosso filho. Ele comprou um bilhete de loteria e ganhou o jackpot. Ele acabou de nos transferir 70 mil dólares. Depressa, vá para a cooperativa de crédito acima do dique. É muito dinheiro e não pode ser engolido pela cooperativa de crédito, disse a mãe, ardendo de ansiedade. Olha como você está feliz. Dê-me esse telefone. Eu quero dizer algo para Xiao Lu. Mamãe passou o telefone para papai. Uma voz antiquada disse: Xiao Lu, é verdade o que sua mãe disse. Você comprou um bilhete de loteria e ganhou o jackpot? Pai, você saberá quando verificar sua conta no banco. Xiao Lu riu alegremente. Mesmo se você ganhou 70 mil, por que remeter o dinheiro? Não é bom mantê-lo e usá-lo para sua carreira. Os homens devem ter uma carreira e trabalhar duro para sempre. Pai, vejo você e mamãe trabalhando duro. Também sei que você deve ao banco um empréstimo de 57 mil dólares. Este dinheiro pode ajudar a aliviar o seu fardo. Eu ainda sou jovem. Eu posso construir minha carreira lentamente. Sim, está certo. Nosso filho é obediente, então por que você o está repreendendo? Você não pode elogiar os pontos positivos dele. Mamãe disse em defesa de Xiao Lu. O tom de papai mudou. Você é uma mulher. O que você sabe? Você é míope, ficando todo convencido por causa de 70 mil dólares. Isso vai passar para o seu filho, e ele ficará facilmente satisfeito. Os homens não devem se sentir satisfeitos, mas devem ser tão gananciosos quanto um lobo.
Quando ele ganha 100 mil, ele deve ter o desejo de ganhar 1 milhão, e quando ele ganha 1 milhão, ele deve querer ganhar 10 milhões. Você entende? Está bem, está bem. Você tem razão. Tudo que você está dizendo faz sentido. Eu sou míope, mamãe não queria discutir. Sentindo-se um pouco estranho, Xiao Lu ergueu as sobrancelhas e disse: pai, ainda tenho algo sobrando. Ambos precisam se cuidar. Diga olá ao vovô e à vovó por mim. Ele terminou de falar e rapidamente desligou o telefone. Ele não estava com humor para ouvir as reclamações de seu pai. Xiao Lu exalou um longo suspiro. Ligar para casa sempre o enchia de apreensão. Ele não conseguia se lembrar de ter recebido nenhum elogio decente de seu pai enquanto crescia. Como na vez em que ele estava entre a cota de alunos com a segunda maior leva de resultados no vestibular. E qual foi a reação do papai? Não seja cheio de si mesmo. Essa conquista não é nada. No início do dia seguinte, Xiao Lu se vestiu como um puser. Ou não, deve-se dizer que ele estava bem vestido e parecia enérgico. Ele trouxe sua bagagem e pegou o metrô para a Universidade Wairi. Desde que lhe foi confiado uma tarefa, ele prometeu fazer o seu melhor para fazê-lo com o melhor de sua capacidade. Além do mais, ele estava sendo pago de forma majestosa por seus serviços e estava muito entusiasmado com essa missão. Claro, Xu Yunxiong também deixou claro que além dele, havia alguns outros guarda-costas treinados profissionalmente no campus que estavam protegendo Xu Yui secretamente. Arranjar para ele entrar na escola era apenas uma camada adicional de segurança para Xu Yui. Ele mudou várias linhas de metrô e viajou mais de 2 horas. Por fim, ele pegou um táxi por mais 15 minutos antes de finalmente chegar aos portões da Universidade Wairi. Como uma academia de classe mundial, até os portões da frente da universidade exalavam um ar de majestade. Ficar de pé abaixo deles fazia a pessoa se sentir muito pequena. Xiao Lu pegou seu celular e discou o número que Xu Yunxiong havia lhe dado. Não muito tempo depois, uma mulher usando óculos para miopia e que parecia ter a mesma idade que ele apareceu. Ela estava usando um vestido rosa curto e ombro a ombro, o laço apertando sua cintura fina, sentimental e bonito. Camadas de renda embelezavam o lindo vestido, complementando o cabelo ondulado que caía graciosamente sobre os ombros. Ela não era exatamente bonita. As cicatrizes de acne que marcavam seu rosto foram o principal fator negativo. Fora isso, seus traços faciais eram bem proporcionados e adoráveis. Xiao Lu. A mulher se aproximou de Xiao Lu e perguntou em voz alta. Xiao Lu assentiu. Sim, sou eu. Acabamos de falar por telefone. Eu sou Qin Nanyu, um conselheiro do departamento de inglês. A mulher se apresentou efusivamente. Olá, professor Qin. Xiao Lu sorriu educadamente. Um conselheiro não era considerado um professor de verdade. Ele ou ela só poderia ser considerado uma babá na vida dos estudantes universitários. Quando Xiao Lu se dirigiu a ela como professora, o sorriso de Qin Nanyu imediatamente se iluminou. Ela também ficou mais entusiasmada. Vamos lá. Vou levá-lo para que você possa conhecer seus colegas de classe. Está quase na hora da aula terminar para que todos estejam presentes. Obrigado por seu trabalho duro. Xiao Lu sorriu levemente. Ele seguiu Qin Nanyu enquanto caminhavam pela longa estrada principal. Passaram por um lindo lago artificial antes de passar por um rochedo e por fim um bloco de ensino. Aconteceu que o sinal estava tocando, sinalizando o fim da aula. Estudantes universitários cheios de energia e vitalidade saíram da sala de aula em grupos. Todo o edifício tornou-se barulhento. Espere aqui. Você pode entrar quando eu chamar por você. Qin Nanyu pediu a Xiao Lu e então entrou na sala de aula na frente deles.
Ela bateu palmas várias vezes para sinalizar aos alunos do segundo ano de língua inglesa que estavam se preparando para sair para se sentar novamente. Estudantes, não saiam ainda. Vou apresentar seu novo colega de classe. Novo colega. Conselheiro, você tem certeza que falou corretamente? Esta é uma universidade, não uma escola de ensino fundamental ou médio. Como um estudante transferido pode estar chegando no meio do semestre? Um ano, você não entende. Se os créditos de um curso no ano anterior estiverem seriamente ausentes, o aluno terá que repetir um ano. Não inclui apenas os alunos transferidos que você mencionou. Sim, há também outra situação em que isso se aplica. Aqueles que mudam de curso. Kinami os manteve em suspense. Não faça suposições cegas. É melhor deixar o aluno se apresentar. Depois de falar, ela olhou para Xiaolu, que estava na porta da sala de aula. Depois de receber o sinal, Xiaolu respirou fundo e entrou. Quando ele ficou no pódio e olhou para baixo, ele ficou pasmo. A turma era só de meninas. Apenas 2 meninos estavam sentados no canto mais discreto da fileira de trás. Ele tinha ouvido falar há muito tempo que cursos como língua inglesa eram dominados por mulheres com alguns homens, mas isso era muito louco. Apenas 2 meninos. Parte 7. Ele não podia ficar ali parado estupefato como um idiota. Ele tinha um trabalho a fazer. Xiaolu rapidamente se acalmou e se apresentou. Olá a todos. Meu nome é Xiaolu. Estarei tendo aulas com você e aprendendo juntos. Por favor, cuide de mim. Ele fez uma reverência educada e humilde depois que terminou de falar. Mas suas palavras não receberam resposta. Todas as garotas olhavam para ele como se estivessem admirando uma relíquia cultural. Isso foi chamado de o que é mais escasso é mais precioso. Quando Xiaolu, um cara que poderia ser considerado bonito, entrou na sala de aula, esse grupo de meninas do segundo ano do departamento de língua inglesa o encarou fixamente. Xiaolu ficou um pouco envergonhado. Apesar de ter participado de alguns eventos importantes, certa vez, ele organizou uma conferência de desenvolvimento de produtos para 20 ou 30 pessoas, ele não ficou totalmente calmo ao ser encarado por 40 ou 50 garotas. O que vocês estão esperando? Por favor, dê as boas-vindas ao seu novo colega de classe. O conselheiro Kinanil lembrou a todos com uma tosse. As meninas finalmente reagiram e receberam Xiaolu com aplausos entusiasmados. Alguns até aplaudiram e o chamaram de colega de classe. Outros o chamavam de Ei, bonito, e alguns o chamavam de Opa, gíria coreana que significa um irmão mais velho ou amigo. Eles não estavam apenas entusiasmados e atenciosos, mas também muito mais emotivos do que quando terminaram a aula agora. Bem-vindo, bonito. Meu nome é Yuan. Eu não tenho namorado. Você pode me dar seu número de celular? Uma garota de aparência doce com uma figura pequena e fofa se aproximou do pódio. Ela pegou o seu telefone e pediu a Xiaolu seu número de celular. A classe imediatamente vaiou. Yuan. Um grandalhão do Nordeste não é suficiente para te satisfazer. Não seja uma ameaça para o nosso belo Xiaolu. Sim, está certo. Você não acredita que vamos enforcá-lo e espancá-lo se você se atrever a ficar com 2 caras ao mesmo tempo. Agora que finalmente temos um cara na aula que está apto para ser visto, ele pode ser o namorado de qualquer pessoa, exceto o seu, Yuan. Apresse-se e desça de lá. As meninas da classe a derrubaram em uníssono. Cair morto. Isso é puro ciúme da sua parte. A garota chamada Yuan apertou os lábios tristemente depois de dizer isso. Então ela se inclinou para perto de Xiaolu e deu um elogio indireto. Lindo, não dê ouvidos a eles. Tenha cuidado com eles, porque quando eles devoram os homens, não sobrarão ossos para cuspir. Xiaolu espremeu um sorriso com grande esforço. Ele não sentia que tinha vindo para o departamento de língua inglesa.
Em vez disso, ele sentiu como se tivesse caído em um covil de lobos, um covil de lobas. Sem esperar que ele dissesse nada, um grande grupo de garotas correu e se reuniu ao redor dele, exigindo seu número de celular. Vexate que. Eles estavam entusiasmados e animados, como se estivessem na presença de um superstar. Mas algumas garotas permaneceram indiferentes, como a garota sentada do lado esquerdo da primeira fila. Ela tinha um corte limpo e elegante que caía logo abaixo das orelhas, o cabelo escondendo um pouco o rosto encantador que corou timidamente. Suas feições delicadas e frescas eram inteligentes e sedutoras. O vestido branco ombro a ombro caía apenas até seus pulsos. Seu peito exibia uma curva natural. O padrão de renda seguiu sua cintura ágil até atingir a bainha fofa do vestido, que era coberto com tule e impregnado com um tom dourado pálido. Ela parecia a bela filha arquetípica de uma família humilde. Sua figura não era exagerada, mas também não era magra e pequena. Seus belos ombros e sua pele delicada e adorável eram sublimes. Sua figura voluptuosa era cheia, mas reservada, com seios roliços e uma bunda empinada. Ela era como um lótus que acabava de emergir das águas límpidas. Fresca, pura, elegante. Mas um pirulito em sua boquinha rosada acrescentou uma sensação de diversão e charme. Bailing, verifique as informações dele. Eu suspeito que ele é outro enviado pelo meu pai repugnante, ela disse para a garota sentada ao lado dela. Mas seus olhos estavam fixos em Xiao Luo, que estava cercado por uma multidão. A garota chamada Bailing imediatamente digitou uma série de códigos em seu laptop e se infiltrou no sistema de gerenciamento de alunos de Huairi. Ela rapidamente pegou as informações de Xiao Luo. Bailing olhou para ela e sorriu. Jovem mestra Shu, você acertou errado dessa vez. Seu pai não mandou esse cara. Ele realmente é um aluno de Huairi. Ele se alistou no exército há 2 anos enquanto ainda estava em nossa escola. Ele está de volta para terminar a faculdade depois de 2 anos de serviço militar. Portanto, é por isso que ele está aqui. Tem certeza? Shu e sobrancelhas delicadas franzidas em uma leve carranca. Está escrito com muita clareza. Os resultados de seus vários cursos de calouro também são registrados em detalhes. Ele até tem um histórico de receber uma bolsa de estudos no campus. Bailing virou seu laptop para dar uma olhada melhor em Shui. Shui olhou seriamente e ficou em silêncio, concordando com a avaliação de Bailing. Eu não esperava que um colega de classe tão bonito aparecesse no meio do semestre. A aula será muito mais interessante agora. Bailing também expressou suas boas-vindas à chegada de Xiao Luo. Afinal, eles eram muito poucos meninos em seu curso. Eles eram apenas 2, e ambos eram irremediavelmente feios. Ela não pôde deixar de se sentir um pouco animada quando pensou em assistir à aula com esse gostoso. Como ele é bonito. Ele não tem 2 olhos, 2 orelhas, um nariz e uma boca. Ele está vestido meio idiota, como um caipira. Só esse bando de tolos apaixonados pensaria que ele é bonito. Shui deu uma grande gargalhada. Ela odiava esse tipo de cara que era um imã para o sexo oposto. Embora Xiao Luo não fosse realmente assim, esse impostor disfarçado de estudante era apenas uma pessoa aos olhos dela. Bailing não disse uma palavra. Neste momento, ela não poderia insistir que Xiao Luo era bonito e derrubar a caixa de sabão de sua melhor amiga. Tudo bem, voltem para seus lugares. As meninas do curso de língua inglesa só voltaram para seus lugares quando seu conselheiro, Qinan Yu, lhes disse para fazê-lo. Eles conversaram e riram enquanto pegavam seus celulares e foram para o espaço Vexate de Xiao Luo, sentindo-se extremamente curiosos. Eles também discutiram entre si em qual foto ele era o mais gostoso. Xiao Luo estava se sentindo envergonhado.
Ele poderia entender se as garotas quisessem saber suas informações de contato, mas porque ele estava sendo apalpado por um pervertido. Ele sentiu alguém tocá-lo agora mesmo. Além disso, o lugar que eles estavam acariciando era o brinquedo que levaria em sua linhagem familiar. Essas pessoas eram universitárias. Xiao Lu tinha algumas sérias reservas sobre eles. Zhu Xiaofei, Jing Kai. Depois que Qin Lanniu chamou esses dois nomes, os dois únicos meninos da classe correram obedientemente da última fileira. Um deles era tão gordinho que seu pescoço nem era visível. Ele tinha menos de 5,6 de altura, mas pesava mais de 187 libras. Ele era tão rotundo que parecia uma almôndega enorme. O outro cara? Ao contrário, uma vara de bambu. Seu rosto estava pálido. Seu corpo emaciado com ombros curvados. Ele tinha cerca de 5,6 e pesava menos de 110 libras. Baixo e gordo, alto e magro. Os dois eram um contraste nítido quando colocados juntos. Não se podia deixar de rir. Xiao Lu ficará com vocês dois no dormitório. Já que não há aulas depois disso, por favor, mostre a ele e ajude a familiarizá-lo com o ambiente do dormitório, Qin Lanniu disse aos dois rapazes. Deixe Xiao Lu para nós. Pode ficar tranquilo, conselheiro. Zhu Xiaofei deu um tapinha no peito e fez um voto solene. Ele virou a cabeça e disse a Jing Kai, Kaizi, me ajude a pegar meus livros enquanto carrego a mala de Xiao Lu. Não precisa, mas obrigado. Posso carregar minha mala sozinha. Xiao Lu ficou envergonhado e rapidamente recusou. É tudo de bom. Lao Zu é muito forte. Carregar uma mala não é nada para ele, aconselhou Jing Kai. Zhu Xiaofei já havia colocado a mala nos ombros. Ele gritou para Xiao Lu, mano, Xiao Lu, venha. Seremos colegas de quarto. Não há necessidade de fazer cerimônia conosco. Xiao Lu concordou relutantemente. Ele se despediu de Qin Lanniu e das meninas, saindo com Zhu Xiaofei e Jing Kai. Antes de sair, ele intencionalmente lançou um olhar penetrante ao redor da classe e viu Shu Yui, que estava sentado na primeira fila, chupando um pirulito. Jovem mestra Shu, Xiao Lu parecia ter dado outra olhada em você antes de sair. Seu julgamento é perfeito, disse Bai Ling meio brincando. O que há de tão bom nisso? Ele parecia um devasso, disse Shu Yui com desdém. Bai Ling riu levemente e disse bastante significativamente, o julgamento dele não é bom. Ele não olha para ninguém, apenas para você, nossa bela do campus. Bai Ling, sua garota desagradável. Você está tirando sarro de mim. Você acredita que eu vou fazer você implorar por misericórdia esta noite? Shu Yui riu friamente, como um pequeno demônio. Rainha, por favor, poupe minha vida. Bai Ling estremeceu e rapidamente pediu perdão ao se lembrar da cena em que Shu Yui fez cócegas nela. Parte 8. Xiao Lu seguiu Zhu Xiaofei e Jing Kai até o dormitório masculino para os cursos de inglês. Ambos os caras eram do tipo falante, e quase não havia silêncio ao longo do caminho. Eles eram como um casal de abelhas zumbindo, voando e zumbindo nos ouvidos de Xiao Lu. Eles também estavam curiosos sobre seu passado. Quando souberam que ele havia se alistado no exército por 2 anos antes de se aposentar e retornar ao AI para terminar seus estudos, os dois começaram a se referir a ele como irmão Lu. Eles inicialmente pensaram que ele tinha mais ou menos a mesma idade que eles. Agora, parecia que Xiao Lu era muito mais velho, então não era apropriado chamá-lo de Bro ou Xiao Lu. Cerca de 10 minutos depois, os três chegaram ao 7º andar do 7º dormitório. Irmão Lu, estamos aqui. Zhu Xiaofei largou a mala e tirou as chaves do bolso da calça para abrir a porta de ferro verde na frente dele. Xiao Lu secretamente tirou o chapéu para Zhu Xiaofei por carregar sua mala de 20 kg por uma distância tão longa e subir ao 7º andar. E ele nem estava ofegante.
Então, ele não era o tipo inchado com músculos fracos e gordura caindo. Chegar a este dormitório e sentir o cheiro estranho que só existia em um dormitório inundou sua mente com um sentimento há muito perdido. Quem teria pensado que depois de se formar e trabalhar por 3 anos, ele acabaria na universidade novamente? O coração de Xiaolu estava cheio de emoção. Eles abriram a porta e entraram no dormitório. 2 camas com armação de metal apareceram, seguidas por uma fileira de mesas que combinavam uma estante, guarda-roupa e mesa de computador. Como a maioria dos dormitórios masculinos, o quarto de Zhu Xiaofei e Jing Kai estava uma bagunça feia. Roupas e meias gastas estavam espalhadas como se uma explosão tivesse acontecido. Uma pilha de cobertores fedorentos estava empilhada em um canto. Zhu Xiaofei coçou a nuca com vergonha. A sala está um pouco suja e bagunçada, irmão Lu Ge, por favor, tenha paciência conosco. Está tudo bem, Xiaolu riu. Em seus dias de universidade, Zhang Dashan era o maior desleixado. Ele faria o dormitório feder até o céu com fumaça ondulante. Ele não aguentou no começo, mas acabou se acostumando. Ele tinha sobrevivido a 4 anos disso, então por que ele deveria se importar agora quando ele estaria aqui apenas 3 meses? Jing Kai arrumou uma cama e disse com entusiasmo: Irmão Lu, você pode dormir nesta cama. Há alguma bagagem naquela cama acima, e tem muita poeira. Não posso limpar para você, são apenas vocês 2 nesta sala. Xiaolu perguntou curiosamente. Sim. O dormitório padrão é para 4 pessoas, mas há apenas nós 2 na classe. Não somos o suficiente para encher um dormitório, mas os alunos de outros cursos não estão dispostos a se misturar conosco, então somos apenas nós aqui. Jing Kai abriu as mãos e disse impotente. Então foi isso. Xiaolu assentiu. Abriu a mala e começou a arrumar a cama. Então ele começou a organizar seus pertences pessoais. Naturalmente, Zhu Xiaofei e Jing Kai não puderam ajudá-lo com isso, então ligaram o computador e se prepararam para jogar o jogo. Irmão Lu, você joga LOL? Zhu Xiaofei virou a cabeça e perguntou com antecipação. Xiaolu sorriu de volta e disse: um pouco. Durante a universidade, Zhang Dashan foi um jogador leal deste jogo e o trouxe para a armadilha. Ainda assim, ele jogou menos após a formatura, quando começou a trabalhar. Sua classificação sempre permaneceu em Platinum 5º. Você gostaria de abrir um bate-papo para um jogo? Jing Kai-shing disse animadamente. Não. Vocês vão em frente. Preciso organizar minhas coisas. Xiaolu recusou com um sorriso. Ele não tinha interesse em jogar este jogo agora. Jing Kai ergueu as sobrancelhas. Ah, tudo bem. Os 2 imediatamente se juntaram para formar um grupo, procedendo com o modo de classificação dupla. Enquanto aguardava a fila, Zhu Xiaofei entrou no bate-papo em grupo para os alunos de língua inglesa e gritou de surpresa. Foda-se. A Bela do campus Shui está começando sua transmissão ao vivo novamente. Ela está convidando todos para irem à plataforma de transmissão ao vivo para assistir. Jing Kai uivou energicamente também. Pressa. Peça a ela que nos leve junto e nos faça parecer formidáveis. Vamos voar. É uma obrigação. Zhu Xiaofei disparou uma resposta no bate-papo em grupo. Shu por favor, deixe-me andar em sua cauda. Jing Kai também não se resignou ao seu destino. Ele também respondeu no bate-papo em grupo. Queremos entrar na mesma carona. Eu te imploro. Por favor, leve-nos. Podemos dar-lhe um presente. Ele ainda adicionou um emoji triste e fraco no final. Assim que postaram suas respostas, as outras garotas do curso de inglês os atacaram. Perdedores. Você arrastou tanto a nossa princesa Shuyu da última vez. Você se atreve a pedir a ela para incluí-lo? Desavergonhado.
Zhu Xiaofei, Jing Kai, forme sua equipe e prenda os outros para levá-lo junto. É melhor se você estiver na fila do lado de Wei, então você será cruelmente espancado por ela. Não seja assim. De qualquer forma, eles são como o tesouro nacional da nossa classe. Não é bom dar um golpe desses neles. Do que você tem medo? O belo Xiaolu agora. Eles podem sair de seu pedestal como tesouro nacional. Olhando para a tela cheia de comentários atacando-os, Zhu Xiaofei e Jing Kai sentiram vontade de chorar, mas não derramaram uma lágrima. Eles se perguntavam por que eram tão odiados. Xiaolu já havia resolvido as coisas agora. Ouvindo as palavras Campus Belli, ele adivinhou que era de Shui que eles estavam falando. Sua missão era protegê-la. Naturalmente, ele estava motivado quando se tratava de qualquer coisa relacionada a ela. Por isso, ele perguntou: Xiaofei, quando você disse Campus Belli, você quis dizer Shui? Sim, irmão Luo. É Shui. Ela foi eleita Bela do Campus em nosso fórum escolar. Ela é a deusa dos sonhos de inúmeros garotos. Zhu Xiaofei disse como uma expressão embriagada. Era evidente que ele a adorava. Afinal, ela era uma grande beleza. Quem não ficaria apaixonado por ela? Jing Kai acrescentou: ela não é apenas bonita, mas também é uma ótima jogadora. Ela está classificada no nível Challenger com sua conta oficial. Ela tem uma conta não oficial secundária onde ela é classificada como Platina segundo. Quando ela estiver livre, ela abrirá um bate-papo no jogo com Bailin e fará uma transmissão ao vivo. Sua transmissão ao vivo tem mais de 200 mil fãs. O dinheiro que ela recebe da plataforma de transmissão ao vivo todos os meses é mais do que os salários dos trabalhadores de colarinho branco que trabalham há anos. Xiaolu ficou atordoado. Ele não esperava que um nível de maestria de Shui em League of Legends chegasse ao auge. Ela respondeu. Shui respondeu. Ela prometeu nos levar. Zhu Xiaofei de repente gritou de emoção. Xiaolu olhou para a tela do computador e viu que Shui respondeu. Ela concordou em entrar na fila com Zhu Xiaofei e Jing Kai. No final, no entanto, ela acrescentou em um tom de comando: não nos arrastar para baixo. Isso é ótimo. Eu posso estar na TV agora também. Jing Kai estava em êxtase. Então ele pegou um espelho e penteou o cabelo. Não, eu quero arrumar meu penteado. Porra! Ninguém pode ver você. Pare de ser narcisista. Zhu Xiaofei amaldiçoou. Jing Kai não se importou. Ele virou a franja na testa. Se o palco está em minha mente, haverá palcos para eu me apresentar em todos os lugares. Eu quero mostrar meu lado mais bonito e legal para o público. Blair. Zhu Xiaofei vomitou a seco. Bip bip bip. Desta vez, Zhu Xiaofei recebeu uma mensagem no QQ. Ele selecionou a mensagem para lê-la. Era de Shui. Havia apenas uma fila curta, pegue mais um para fazer 5 pessoas. Foda-me. Parece que a grande beleza do campus vai mostrar algumas habilidades reais desta vez. Estamos começando um time com 5 pessoas no ranking, mas é fácil encontrar um time inimigo. Zhu Xiaofei franziu a testa. Do que você tem medo? Ela detém um nível de desafiante em sua facção. Jing Kai acenou com a mão com desdém. Eu sei, mas ela me pediu para pegar mais uma pessoa. Isso é tão de última hora. Onde devo conseguir alguém do nível Platinum? Zhu Xiaofei franziu a testa. Então ele percebeu a existência de Xiaolu e perguntou: a propósito, irmão Luo, em que nível você está? Eu acho que é Platinum, Xiaolu respondeu. Zhu Xiaofei ficou satisfeito. Então ele perguntou: qual é o código da facção? Rosa preta. Xiaolu respondeu sem pensar. Parte 9. Quando Xiaolu disse que sua facção era a rosa negra, Zhu Xiaofei imediatamente voou e segurou a mão de Xiaolu com força. Ele fez um ato lamentável e delicado. Oh, irmão Luo, isso deve ser o destino.
Sim, também somos da facção Black Rose. Venha e participe do chat do jogo, você é o único que resta. Você não tem permissão para recusar. Isso está destinado, e o destino tem maior poder. Xiao Luo se sentiu estranho, ele franziu a testa, mas eu ainda preciso organizar minhas coisas. Foi preciso muito esforço para a Belle do campus concordar em nos levar para nos fazer parecer mais formidáveis. E nos deixar subir em suas caudas para o céu. Se você não ajudar, estarei cortando o meu pescoço e cometendo suicídio a cada poucos minutos. Zhu Xiaofei interrompeu, ele também fez um gesto de cortar o pescoço com a palma da mão. Xiao Luo teve dúvidas. Se ele queria ser um guarda-costas invisível, o mais importante era se tornar amigo de Shu Yui primeiro. Esta foi uma oportunidade. Ele pensou sobre isso e concordou com a cabeça. Bem, então, vou jogar algumas rodadas com você. Ah! Muito obrigado, irmão Luo, obrigado. Zhu Xiaofei ficou tão emocionado que quase beijou Xiao Luo algumas vezes. Jing Yikai respondeu diretamente a Shu Yui digitando no grupo. Shu MM, podemos começar a classificação da fila. O recém-chegado irmão Luo em nossa classe é do nível platina da facção Rosa Negra. Então reunimos 5 pessoas agora. Não muito tempo depois que esta mensagem foi enviada, o bate-papo em grupo da aula de inglês explodiu. O que? O belo Xiao Luo também joga League of Legends. Por favor, continue lendo em 1009.60mo. Todos vão para a transmissão ao vivo da Princesa Shu. O bonito Xiao Luo estará jogando League of Legends. Realmente ansioso por isso. Uma série de mensagens surgiram em rápida sucessão, incluindo vários memes. O bate-papo em grupo nunca havia sido tão animado antes. No dormitório feminino, olhando para o entusiasmo de seus colegas de classe no bate-papo em grupo, Bailing disse meio brincando: Jovem mestra Shu, Xiao Luo é muito popular em nossa classe. Veja, assim que todos souberam que ele estará jogando, eles abriram sua transmissão ao vivo em preparação para vê-lo. Shu Yui estava sentada em uma cadeira, seu fino cabelo preto estava espalhado casualmente e suas bochechas estavam rosadas, ela estava deslumbrante. Suas delicadas sobrancelhas franzidas em uma carranca e sentindo-se insatisfeita, ela disse: ele é apenas um sujeito que atrai as multidões usando palavrões vulgares. Estou farto desses tolos apaixonados, é como se nunca tivessem visto um homem por décadas. Preste atenção em suas palavras, você está transmitindo ao vivo. Bailinga lembrou tossindo algumas vezes. Porque você está nervoso, eu ainda não liguei a câmera. Shu Yui disse com os lábios franzidos e uma atitude indiferente. Depois que ela colocou os fones de ouvido, seus dedos longos e bonitos bateram no teclado. Ela enviou mensagens no chat em grupo, gritando para Zhu Xiaofei e Jing Yikai: apresse-se, não perca meu tempo. Neste momento, Xiao Luo tinha acabado de arrumar seu computador. Ele entrou em sua conta. A grande beleza do campus está nos apressando, irmão Luo. Qual é a sua identificação? Vou adicioná-lo como amigo antes de adicioná-lo à nossa equipe temporária. Zhu Xiaofei disse. Herói Luo. Xiao Luo respondeu. Herói Luo. Zhu Xiaofei e Jing Yikai viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando para Xiao Luo com espanto. Você não acha que é muito show-off? Xiao Luo ficou um pouco envergonhado. Ele também sabia que esse It era muito alto e agressivo, o que não combinava com seu estilo. No momento do registro, ele pensou nisso por um longo tempo, mas não conseguiu pensar em um bom nome. Zhang Dashan, que ficou impaciente com toda aquela espera, apenas digitou Ero Luo e se registrou para ele. O ID foi então usado até o presente. Não, o nome é legal. É barulhento, soa como alguém com grande reputação. Por favor, continue lendo em 1009.60m. Sim, a identificação não importa.
Eu tenho uma conta secundária com o Id Jade, pero Zhu Xiaofei e Ding Kai provocaram um ao outro por alguns momentos, suavizando a atmosfera de constrangimento. Embora eles sentissem que a identidade de Xiao Lu era de fato um pouco pretensiosa e arrogante. Depois de se juntar à equipe que havia sido montada no último minuto, Xiao Lu descobriu que a identificação de Shu Yu era Ziyu e a identificação de Bai Ling era a boneca Bai Zexi. A identidade de Zhu Xiaofei combinava com sua imagem. Ele era chamado de Gao Lao Zuan Lao Zu. O de Ding Kai era bem-humorado e ousado. Ele usava o nome do líder nacional diretamente. Quando as meninas do curso de língua inglesa souberam qual era a identidade de Xiao Lu, as palavras Zero Lu dominaram o bate-papo em grupo. As meninas acharam um nome muito legal. O que? Herói Lu? Quão egoísta da parte dele. Nem sei se suas habilidades são dignas desse nome. Shu Yu bufa com desdém. Bai Ling sorriu docemente e brincou. Ele pode realmente ser um especialista. Shu Yu discordou e digitou 4 palavras na sala de bate-papo pública da equipe de 5 homens. Não nos arraste para baixo. Xiao Lu sabia que ela o estava avisando, então ele não respondeu. Ele abriu o shopping do sistema e usou 200 pontos para resgatar a habilidade de jogo. Como ele queria conhecer Shu Yu rapidamente, suas habilidades de jogo devem ser aprovadas. Ele não jogava há muito tempo. Embora ele fosse do nível Platinum, ele só seria capaz de mostrar um padrão de jogabilidade mais adequado ao nível Silver se não resgatasse a habilidade de jogo. Irmão Lu, onde você quer lutar? Zhu Xiaofei virou a cabeça e perguntou. Ding Kai acrescentou. Shu MM e Bai Ling são uma combinação anterior da rota inferior, então ficamos apenas com o topo, o meio e a selva. Vocês escolhem primeiro. Xiao Lu sorriu. Minhas habilidades de luta são terríveis, seria melhor eu ir para a selva, disse Ding Kai. Ele então escolheu Xin Zhao para ser o caçador. Então eu vou escolher o careca e pegar a faixa do meio. Zhu Xiaofei escolheu Hun Majer Rize. Xiao Lu estava na rota superior. Tryndamere, o rei bárbaro, era seu campeão favorito. Por segurança, ele imediatamente o escolheu sem qualquer hesitação. Ele estava lutando contra Gnar, o elo perdido. Assim que Xiao Lu terminou de selecionar seu campeão, Shu Yu enviou uma mensagem perguntando: um campeão corpo a corpo contra um campeão de longo alcance, você tem certeza de que pode lutar esta batalha? Farei o meu melhor, Xiao Lu disse em um tom nem servil nem autoritário. Shu Yu não disse mais nada. Ela escolheu Tvipshte Plague Hat como seu ADC enquanto Bai Ling era o auxiliar como Jana T. Storms Fury. Após um curto período de espera, o jogo começou oficialmente. Irmão Lu, você escolheu os feitiços de invocador errados. Ding Kai ficou surpreso. Zhu Xiaofei deu uma olhada. Era verdade. Quanto mais próximo o inimigo estava, maior o dano que Tryndamere poderia infligir. Ghost era o mais adequado, mas o feitiço de invocador que Xiao Lu trouxe foi Flash. Xiao Lu sorriu e balançou a cabeça. Vai ficar tudo bem. Irmão Lu, em qualquer caso, não importa o que aconteça, nós apenas nos desenvolveremos miseravelmente. Vamos esperar que nossa Belle do Campus nos leve adiante. Zhu Xiaofei estava muito preocupado. Ele estava realmente com medo de que Xiao Lu desse a rota superior para o chefão. Xiao Lu assentiu. Relaxe, está tudo bem. Neste momento, o Vuju Bladesman, caçador da equipe adversária, enviou uma mensagem. Ele disse com simpatia: você explodiu, Tryndamere. Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Ding Kai enviou alguns pontos de interrogação em troca. O Vuju Bladesman respondeu imediatamente. Temos um mestre na rota superior. Ele pode transformar tudo em uma polpa. Tryndamere, eu vou queimar papel para você. Tenha uma boa caminhada.
Catarina também enviou uma mensagem provocativa da rota do meio da equipe adversária. Zhu Xiaofei e Ding Kai não aguentaram. Eles imediatamente responderam: "Você acha que é tão grande porque você tem um mestre? Nosso rato na pista inferior é um challenger. Treme, sua escória. Vá em frente e se gabe. Você não tem medo de engasgar com suas besteiras." Vuju Bladesman da equipe adversária disse: "Eu acho que ele é o rei da besteira." A faixa do meio Catarina ridicularizou. Zhu Xiaofei ficou um pouco irritado e respondeu: "Perdedores infantis, esperem pelo seu castigo." Assim que a palavra perdedores infantis saiu, a equipe adversária imediatamente se tornou hostil. Todos os tipos de maldições maliciosas e sujas foram lançadas descontroladamente. Algumas maldições envolviam suas mães, outras, seus ancestrais. De qualquer forma, a caixa de bate-papo no canto inferior esquerdo da tela estava cheia de linguagem suja imprópria para os olhos. Como Zhu Xiaofei entrou em uma partida de palavrões com time adversário. Shu Yui baniu as mensagens de todos. Fora da vista, longe da mente. Bai Ling ficou igualmente enojada e ativou sua proibição das mensagens. Xiao Luo franziu a testa. No final, ele realmente não suportava a equipe adversária usando os órgãos reprodutores masculinos e femininos como palavras de abuso. Então ele respondeu: "Você tem que ir tão longe. É apenas um jogo." Foi apenas uma frase simples para parar a guerra em andamento, mas o Vuju Bladesman da equipe adversária imediatamente se voltou para Xiao Luo como seu alvo de bombardeio.